Fala galera, beleza? Bom, vamos para um resolvendo a questão. Bom, se a gente está falando de um curso de preparação para vocês, um curso que a gente possa, ao mesmo tempo, tá tendo um cunho acadêmico, tá preparando vocês para um concurso público, para alguma prova importante que você venha prestar, para um mestrado, não sei, para um vestibular, talvez, né? Não sei. O fato é, pessoal, se a gente não pode ficar falando aqui de preparar vocês sem mostrar para vocês algumas artimanhas de como responder e de como os conteúdos que a gente está explanando para vocês aqui podem cair nessas provas. Então, antes de tudo, é mostrar para vocês como tem algumas manhas que você tem que observar durante as provas, mas qual é a importância do que você está aprendendo para aquele cotidiano na sua prova, no seu teste que você vai fazer, no seu concurso público. Então vamos lá. Bom, se a gente está falando de globalização, tecnologia, redes, influência, né? A gente tem que trazer uma questão desse tema para vocês. Então eu trouxe essa questão aqui, que é uma questão, pessoal, de um concurso público que caiu e está muito relacionado com o tema proposto para vocês aqui, ó. Pensa aqui comigo, ó, vamos lá, vamos começar. A questão começa assim, ó, pessoas online para cada 100 mil pessoas na população. Então você tem lá o mundo, né, o mapa mundo, então vamos analisar o mapa. E você tem o número de pessoas para cada 100 mil pessoas daquele país. Então quanto mais escuro tiver, mais pessoas têm acessando. Então, por exemplo, os países que estão escuros têm mais de 31 pessoas para cada 100 mil pessoas dentro do território. E os países que estão assim, ó, eles têm de 0 a 5 pessoas para cada 100 mil pessoas que tem nesse país. Então está mostrando a diferença de acesso à internet, tá? Pessoas online. Tá? Então, de cara, pessoal, é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer. Se tiver um mapa, um gráfico, um excerto, é analisar esse excerto antes de ler o enunciado. Porque aí você já vai para o enunciado com uma visão totalmente diferente da questão. Então, primeiro de tudo é entender gráfico, tudo que está mostrando ali para ver. Porque, assim, provavelmente isso vai ter alguma relação com a questão. Então, a gente precisa compreender isso aqui para fazer a relação com a questão. Beleza? Então, assim, tem que ter essa manha. Porque às vezes a gente pode encontrar coisas certas aqui em alternativas, só que não tem nada, não tem relação com o enunciado, muito menos com o mapa. Então, tem que sacar, tem que ter essas sacadas, tá? Então vamos lá, aqui está mostrando, e eu vejo assim, ó, de cara uma desigualdade, ó. Canadá, Estados Unidos, países da Europa, Rússia, Austrália, até o Brasil, que é a nona economia do mundo, pessoal. Olha lá, tem muito, eles estão bem escuros, então significa que todos esses países têm mais de 31 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então são países bons com acesso à internet. Agora, os mais claros, percebam que estão nos continentes mais pobres, ó, por exemplo, a África, o subcontinente indiano. Então você tem ó, aqui ó, a questão aqui da parte pobre da Ásia, do sudeste da Ásia, a própria Oceania aqui, ó, que a gente não enxerga no mapa, mas são várias ilhas, aqui é Papua Nova Guiné. Então o que eu vejo? Países ricos têm acesso à internet e países pobres não têm. Então eu já vejo uma desigualdade demonstrada no mapa ali. E aí a gente tem que ver o que isso tem a ver com a questão. Então vamos lá para o enunciado aí. Vamos lá, vou ler com vocês. Ó. A terceira revolução industrial foi responsável por uma nova configuração espacial do mundo, a qual o geógrafo Milton Santos denominou de meio técnico e informacional. Então, o que quis dizer? Que a revolução industrial ela mudou o espaço mundial. E isso tem muito a ver, segundo o enunciado, com o que o Milton Santos falou sobre o meio técnico, científico e informacional. Vamos continuar. Os objetos técnicos, as técnicas, né? O Will Milton Santos vai chamar de objetos técnicos, que é a mesma coisa que técnica. Então, as técnicas, né, os instrumentos criados, passam, não só os instrumentos, né, as novas técnicas também, né? Que os instrumentos seriam as tecnologias, mas, de fato, os modos de se usar as coisas passam a ser, ao mesmo tempo, técnicas e informacionais, ou seja, agora elas têm relação com a informática. Antigamente era técnica e agora é técnica e informática junto. Reorganizando o espaço com. Então, a relação aqui, ó, ele fala que as técnicas hoje têm tudo a ver com a informática. Vou resumir aqui para vocês. Tá? Então, por isso que talvez tenha esse mapa aqui. Reorganizando o mundo como? Tá? Vamos lá. Pessoal, eu vou adiantar para vocês uma coisa. Eu já li a letra A e eu sei que está certo. Eu acho ruim começar pela certa. Eu vou começar pelas erradas. Vou explicar para vocês, talvez, o porquê que está errado da questão. Vamos juntos aqui. E depois a gente volta para a certa. Tá? Então, vou começar da B. Tá?
Ó, uma ampliação das desigualdades em escala global. Ponto. Vou dar um ponto aqui, ó. Pessoal, só de olhar o mapa eu já sei que tem uma desigualdade global. Então, até aqui a questão está certa, tá? Então vamos continuar, né? Vamos ver. Reduzindo a importância dos capitais fixos, estradas, pontes e silos, e dos capitais constantes, maquinários, veículos e fertilizantes. Bom, pessoal, aí que está um detalhe. Olha que interessante. Ela começa ampliando as desigualdades. Ok, beleza, ampliando as desigualdades. O que reduziu, né, os capitais fixos. Então, as estradas têm menos valor, as pontes, os silos, os maquinários têm menos valor hoje. Para pensar, pessoal, o que seria dessa rede mundial de computadores aqui se não fosse o transporte? Se não fosse o acesso a celulares que vem da China, se não fossem esses fluxos. Então tá errado, completamente errado. Apesar dela ter começado certo. Tá vendo como é um detalhe importante? Importante você ler toda a extensão da questão. Não parar na metade, não. Porque às vezes você para na metade, até a metade tá certo, mas depois tem alguma coisa que contradiz. Ou depois tem alguma coisa que não tem nada a ver com o que vocês estão com o mapa proposto. Então a letra B, incorreta por causa da parte final. C, uma maior propagação da informação e menor difusão. Então, uma maior propagação da informação, ou seja, as pessoas estão mais informadas hoje. A gente pode até considerar até aqui, beleza. E menor difusão das técnicas em escalas globais. Então, e uma menor difusão das técnicas, das formas de produzir do mundo? Errado, porque hoje sim a gente tem uma competitividade alta, todos os países olham como o outro está produzindo, tentam fazer igual, tem difusão de técnica, tá? Então tá errada essa afirmação aqui, tá? Mas vamos continuar. Fazendo com que as especificações produtivas sejam solitárias em nível mundial. Ou seja, cada lugar no mundo vai produzir da sua forma, sem contato com o resto do mundo? Não. Apesar da inserção periférica, ou seja, apesar dos países pobres estarem mais inseridos de diversas partes do mundo no processo deles estarem mais inseridos. A gente pode até considerar que, de certa forma, eles estão mais inseridos. Mas algumas coisas invalidam nessa afirmação aqui nessa letra. Então tá errada. Letra D. Uma coexistência de pontos contínuos e contíguos, implicando em verticalidades formadas por pontos que se agregam sem descontinuidade. Ó, pessoal, o que ele está querendo dizer aqui já complica mais, né? Mas ele está, para quem leu a teoria de Milton Santos, ele está falando o contrário, tá? O que ele está tentando dizer é o contrário. Então, por exemplo, a gente tem hoje pontos contíguos e contínuos, ou seja, as coisas se emendam no processo produtivo, como as coisas são tipo arquipélagos econômicos. Tá? Um país produz isso daqui, mas não vende para esse, então não há uma conexão, então não há. Então, por exemplo, sei lá, o que seriam pontos contíguos? Um país produz a parafuso, o outro a porca, e aí eles se conectam lá nos Estados Unidos. Então, uma linha, uma cadeia de produção. E aí ele está dizendo que existem pontos descontínuos, né? Que você tem ali uma separação que não se conecta, tá? E aí vem lá, uma ampliação da desigualdade em escala global. Não, é a C, né? A D. Uma coexistência dos pontos contíguos. Pode até existir esses pontos contíguos, implicando em verticalidades formadas por pontos que se agregam sem descontinuidade. Então, pontos que se juntam sem se separarem, e horizontalidades com pontos que, mesmo separados uns dos outros, asseguram o funcionamento da economia. Pessoal, é impossível assegurar que pontos descontínuos na economia assegurem a formação, uma boa economia. Vide o caso hoje em dia dos isolamentos de alguns países com relação à economia. Quando os Estados Unidos se isola, quando a China se isola, acaba afetando a economia dos outros países. Então está errada essa questão. Então, por fim, um conteúdo técnico e científico substituindo um meio técnico por um meio cada vez menos artificializado. Isto é, não, já vou parar aí porque aí já está errado. Porque quanto mais a gente substitui o meio técnico por meio técnico científico informacional, mais a gente está usando equipamentos produzidos pelo homem. A gente está falando de artificialidade nas coisas. Então aí já está errado. Mas vamos continuar. Isto é, sucessivamente instrumentalizados a partir do interesse dos grupos hegemônicos. Pode até ser, os grupos hegemônicos sustentam isso, mas dizer que é menos artificializado está errado. Então, B, C, D e E estão errados. Vamos para A só para vocês verem. Ó.
Uma intencionalidade que extrapola os limites nacionais. Uma intencionalidade que extrapola, claro, hoje a conexão entre os países é muito maior. A gente trabalha até com o conceito de desterritorialização. É como se os países não tivessem mais território. As pessoas podem estar conectadas a qualquer momento, em qualquer lugar, por causa do meio técnico, científico e informacional. Permitindo uma organização do espaço geográfico através das redes que se conectam e ampliam os fluxos possíveis, mesmo sem a fixação concreta de atividades produtivas. Claro, então assim, as redes elas estão conectadas, elas estão ampliadas e garantem os ganhos de empresas que nem têm ponto fixo produzido, elas só atuam na internet e em muitos pontos do espaço. A resposta correta é a letra A. Beleza, turma? Percebe como você tem que fazer uma análise mais completa da questão sempre? Percebe que para fazer uma análise demora um tempo completo. Então, assim, fazer prova não é tão rápido assim não, tá, gente? Beleza? Então fica a dica aí para vocês, ó. Até a próxima pergunta aí. Valeu, até mais.